Então vamos lá, pessoal. Ah, tá. Eu vou ajustar o foco. Então, só continuando a correção da aula anterior, então a gente já tinha corrigido os 3 primeiros exercícios, né? Então faltam os 2 últimos. Então, nesse primeiro aqui, o objetivo é a gente criar um programa em que o usuário vai informar. Acho que esse a gente até já tinha feito em sala de aula antes. Então, o usuário vai informar qual que é o peso e a altura dele, o peso em quilos, a altura em metros, e a gente vai informar qual que é o respectivo IMC, índice de massa corporal dessa pessoa. Ok? Então, esse é bem tranquilo. Cabeçalho do nosso programa, então eu vou chamar de exercício 4. Ok? Tá, então o usuário vai informar pra gente. Muito obrigado. O que foi? Não, eu tô pra minha sala. Qual que era a disciplina? É estatística. Ah, não, né? Ele perguntou. Eu sei. Fernanda. Vamos lá, seguindo. Então, primeiro o usuário vai informar, na verdade não nessa ordem, né? Mas ele tem de informar o peso e a altura. Então, system out print ln, digite o peso. Beleza? Peso vai ser double ou vai ser int? Double, né? Que a gente pode ter fracionado. Tipo, a pessoa pode pesar 72,5. Então, peso igual a leitor.next double. E a mesma coisa para altura. Digite a altura. Double altura igual a leitor.next double ponto e vírgula. Beleza? O IMC pelo enunciado é o... acho que ele nem fala. Ah, não, fala assim, ó. O IMC de uma pessoa é a divisão do peso pelo quadrado da altura. Tá? Então vai ser double IMC é igual a peso dividido por altura vezes altura. E aí, por fim, mostra o IMC. IMC igual IMC. Bem tranquilo, né? E por fim, o exercício 5. Tá, no quinto, o usuário vai informar qual que é a altura, é similar ao anterior. O usuário vai informar qual que é a altura de uma pessoa, e aí o seu programa tem que informar qual que é o peso mínimo ideal, seguindo a regra do IMC, e qual que é o peso máximo ideal. A gente vai considerar que uma pessoa, para estar com o peso ideal, o IMC dela não pode ser inferior a 18 e nem pode ser superior a 25, ok? Então, o que eu vou fazer aqui é, a hora em que a pessoa informar a altura dela, eu tenho que calcular qual que é o peso mínimo e qual que é o peso máximo. O peso mínimo vai ser aquele peso em que o IMC vai corresponder exatamente a 18. Peso máximo, peso em que o IMC corresponder a 25. Beleza? Então, aí vai ser regra de 3, né? Beleza? O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente sabe que o IMC corresponde ao peso... Não precisa copiar não, que eu vou alterar. Corresponde ao quadrado da altura. Beleza? Na verdade, regra de 3 não, a gente vai ver substituição. Então, isso aqui corresponde ao IMC. A altura
a pessoa já vai me informar. Beleza? Se eu considerar que eu quero um IMC 18, o que eu faço agora? Eu preciso só isolar essa minha equação para eu chegar aqui no peso. Beleza? Se essa multiplicação aqui está dividindo o peso do lado esquerdo da equação, ela passa para o lado direito multiplicando, né? Então, esse peso tem que corresponder a 18 vezes altura vezes altura. Beleza? Então, esse daqui é o peso o quê? Mínimo ou máximo? Mínimo, né? Então, double peso mínimo é igual a 18 vezes altura vezes altura. O peso máximo, da mesma forma, vai corresponder ao IMC 25. Certo? E aí vou pedir para o usuário informar agora qual que é a altura. Então digite a altura. Altura é igual a leitor.nextDouble. Calculei o peso máximo e mínimo. Agora informo. Peso mínimo igual peso mínimo. Vou pular a linha para vocês enxergarem. System out print ln, peso máximo igual peso máximo. Ok? Vamos compilar. Compilar o anterior que também passou batido. Então, no exercício 4, uma pessoa que pesa, sei lá, 93 e mede 1,65. E no quinto, a gente vai falar que a altura é 1,65. Exercício. Ah, não, é porque eu botei o Java C, né? Obrigado. 1,65, ela deveria pesar entre 49 e 68. Dúvida, pessoal? Tranquilo? Tá. O restante da aula de hoje, vocês podem utilizar para resolução da lista de exercícios, 18 exercícios, que pode ser entregue, deixa eu ver aqui até quando. Até o... Beleza, podem usar. Tem 2 horas ainda, né? Fazerem. Tá? Se tiver dúvida, só me chamar.